É sempre uma alegria estarmos na casa do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler um texto para os irmãos. Irmãos, permaneçam sentados, depois nós vamos ficar em pé para nós louvarmos o Senhor Jesus. Mas prestem atenção nesse texto que nós vamos ler. Amém? Está em Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 17. A confissão de Pedro. Aleluias. Os irmãos quiserem acompanhar aqui também na projeção. Amém? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Aleluias. Eu convido você a ficar de pé. E eu quero fazer essa mesma pergunta para todos nós nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Amém? Se você considera que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então nessa noite você vai louvá-lo com todo o seu coração. Quando nós recebemos uma visita na nossa casa, nós procuramos oferecer o melhor. E o Senhor Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Aleluias. Vamos dar a Ele a nossa adoração, nosso louvor. Vamos ter liberdade no Espírito Santo. O Senhor está aqui neste lugar. Amém? Aleluias. Vamos começar louvando ao Senhor então com essa música. Filho do Deus vivo. Aleluias. Pode bater palmas, bastante animados para louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Meu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu.
és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 oh. Aleluias! Aplauda o Filho de Deus vivo. Aleluias! Glória a Deus! A igreja do Senhor Jesus está firmada nessa pedra. Aleluias! Glória a Jesus! Glória a Deus! Irmãos, não há outro que nós devemos confiar, que nós devemos louvar e glorificar. Só o Senhor Jesus na nossa vida, irmãos. Ele é o ar que nós respiramos. O ar é uma coisa essencial que não podemos ficar sem. Então nós vamos continuar louvando a esse Jesus maravilhoso. Não há outro igual a Ele. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não há outro como tu. Aleluia, Jesus. Soberano e fiel. Declare ao Senhor, Ele é tudo na sua vida. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, e tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim.
o teu nome, Senhor. Aleluias. Irmãos, o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. O que nós devemos fazer? Somente nos humilharmos na sua presença. É deixar seu Espírito agir nos nossos corações. Aí nós seremos abençoados. Nós seremos renovados, revigorados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com mais esse cântico que diz: se eu me humilhar. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nos humilhamos na tua presença nesta noite, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Sinta a presença do Espírito Santo, irmãos. Sinta o Espírito bem pertinho de você. Vou me entregar totalmente. Aleluia, Jesus. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender.
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia! Mas vale um dia no centro do teu querer, que é toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Aleluia. Pai amado, nós te louvamos por estar aqui na tua casa nesta noite. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença, Senhor Jesus. Ó Deus, porque a tua palavra diz: aquele que se humilhar será exaltado. Nós queremos, Senhor amado, receber de ti nesta noite, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que o teu Espírito possa estar agindo nos nossos corações, Senhor. A tua igreja clama a ti nesta hora, Senhor Jesus. Nós queremos entregar a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, porque tu verdadeiramente és bom para conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, podem se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Continue nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Queridos, o céu está aberto neste lugar. Amém? O céu está aberto aqui. Você crê nisso? Amém? Aleluias. Quantos podem afirmar isso nessa noite? Eu percebo que o céu está aberto aqui. Oh, queridos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que dia abençoado que o Senhor tem nos dado hoje. Que coisa linda. Amém? Ele tem feito isso pela sua misericórdia. Amém? Pelo seu grande amor. Que culto abençoado que Ele nos deu pela manhã. Amém? A presença de Deus no louvor, na palavra. E tem feito isso aqui nessa noite. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós nos sentimos honrados aqui com as pessoas que estão aqui conosco nos visitando, o amigo do Carioca ali de Resende, né? Já conversamos um pouco. Como é que é mesmo o seu nome? Douglas, amém? Não é o jogador lá do Grêmio, né? Que jogava no Grêmio, né? Mas é o Douglas, amém? Tá aí o Douglas, né? Eu falei isso, Douglas, que é brincadeira, mas é para a gente não esquecer o nome, né? A gente sempre liga com alguma coisa. Então eu liguei você ao jogador do Grêmio para a gente não esquecer a próxima vez que você vir aqui, eu não esquecer mais o seu nome, amém? Então, nós estamos felizes com a presença do Douglas. Ele está mudando para Anápolis, falta chegar a sua família, veio trabalhar na Caoa. O Edson foi lá no Rio buscar a mudança dele, amém? Ele precisa das nossas orações. Em suas orações em casa, nós temos aqui uma turminha de oração, viu, Douglas? Orem pelo Douglas, amém? Pela sua família, pela estadia dele aqui em Anápolis. Eu quero dizer para você, Douglas, que Deus é com você, amém? Ele vai abençoar a sua vida, a sua família, amém? Trouxe para você para uma cidade próxima, uma cidade que ama Jesus e que você vai ser abençoado nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Nós estamos nesse culto aqui bem diferente, né? Em alguns aspectos. Tem a irmãzinha lá atrás que já tem estado conosco várias vezes, vem na intercessão, vem na tarde da bênção, né? Feliz com a presença dela conosco. Deus tem nos abençoado. Mas hoje é o último culto aqui na igreja com o Rodrigo, com a Juliane, com a Nicole aqui conosco, né? Eles estão indo no próximo sábado, dia 22, para a Alemanha, né? E aí tem muitos corações aqui divididos, inundado com muita alegria, mas inundado também com um pouquinho de tristeza por causa da separação. Mas nós, como igreja, estamos aqui para orar e abençoar tanto ao Rodrigo, com a sua família, amém, com a Juliana, com a Nicole, que vão para a Alemanha, quanto orar por aqueles que vão ficar, não é verdade? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor vai com eles, mas o Senhor também fica com aqueles que aqui estão, e Deus vai os abençoar em nome de Jesus. Também como igreja nós vamos abençoá-los ainda hoje, no nome de Jesus. Mas eu quero chamar aqui o
um mais novo membro aqui da igreja, dessa família, né? O filho do Léo, do presbítero Léo, da diaconisa Juscelia, amém? O Eduardo. Eduardo a semana passada recebemos essa família aqui, na verdade, e o Eduardo, ele tem um chamado de Deus para o louvor, né? Então nós queremos a oportunidade para o Eduardo louvar o Senhor aqui nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Capaz do Senhor, amém? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, Glória a Deus. nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, Glória a nunca Deus. mais. Não haverá mais noite ali, não haverá Glória a Deus. nenhum clamor. Verei os olhos
Eduardo, vem cá, quero orar com você. Vem cá. Glória a Jesus. Irmãos, o presbítero Léo me mandou um vídeo essa semana que me impactou, amém? Sobre a vida do Eduardo. Ele vai ter oportunidade depois de testificar, os irmãos vão conhecer o testemunho do Eduardo. E eu entendo que, assim como ele impactou vocês aqui nesta noite, amém? Deus tem algo na vida do Eduardo. Tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. Amém? Eu gostaria que nós ficássemos de pé para abençoar a vida do Eduardo, para orar por ele. Eu creio que Deus tem um chamado para o Eduardo. Amém? E nós queremos orar por ele. Ele veio para ser bênção neste lugar. Ele veio para abençoar a igreja, para nos abençoar. Amém? Vamos estender as mãos. Quero pedir ao presbítero Wander fazer esta oração pelo Eduardo. Wander, no nome de Jesus. Aleluias. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. 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 Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Permaneça de pé. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Senta lá, Eduardo. Deus te abençoe, viu? Depois vocês vão conhecer o testemunho do Eduardo. Amém? Impactante. Graças a Deus. Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você está na presença de Deus. Não tenha temor em glorificar o seu nome. Nós estamos numa igreja pentecostal, pode falar língua estranha aqui, amém? Pode profetizar, aleluias, pode glorificar ao Senhor. Josué capítulo 1. Josué 1, do verso 1 ao verso 9. Glória a Jesus. Nós vamos ler esse texto e depois eu quero pedir que você não, depois que você sentar, não feche a sua Bíblia, deixe ele aberto no texto, amém? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite.
ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado neste lugar, especialmente nos dias de hoje, Senhor, pela manhã tão gostosa que tivemos aqui, Senhor. Como que o Senhor falou conosco através dos louvores, do cântico, através da palavra. Louvamos a Ti pelo dia, ó Deus, na companhia dos nossos familiares, e agora louvamos a Ti, Senhor, por essa noite tão gostosa, na Tua casa, os céus abertos, a presença do Senhor aqui, os louvores, meu Deus, o Espírito do Senhor passeando em nosso meio. Como é bom, e nós queremos Te louvar, e queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, que o Senhor continue, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor continue operando aqui nessa noite, continue falando aos nossos corações, continue abençoando as nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Usa de misericórdia, Pai, conosco, e nos abençoe mais uma vez nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Você que está também em casa aí nos acompanhando nas redes sociais, através do Facebook. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, continuar abençoando a sua vida. Eu quero dizer para você que Deus está, a presença de Deus é bem real. Você que está na sua casa, ela é bem real aqui no tempo. E eu entendo que também Ele está visitando você na sua casa. Amém? Por isso eu peço a sua concentração. Você que está nos acompanhando, não deixe que nada tire a sua atenção. Amém? Não mude, não tire aí da nossa transmissão para olhar outra coisa. Deixa para você olhar depois. Amém? Não vá ligar a televisão, mas fica atento àquilo que Deus tem para falar também com você nesta noite. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a história do livro de Josué, eu chamo a sua atenção para isso, e nós podemos resumir a história do livro de Josué em 5 pontos importantes. 5 assuntos importantíssimos nós podemos ver neste livro. O primeiro assunto que nós podemos resumir o livro de Josué é que nele nós vemos a história da conquista de Canaã e da terra prometida. Amém? É isso que está aqui na história do livro de Josué. O segundo, que nós vemos as terras que foram conquistadas sendo dividida nas 12 tribos de Israel. Ela é dividida entre as 12 tribos, ou seja, cada um pega o seu quinhão, cada tribo pega a sua parte. Ou seja, a bênção de Deus alcança todo Israel e eles acabam alcançando a promessa de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Amém? Deus tem promessa para todo Israel dele. Todos são abençoados, todos pegam a sua parte. Amém? Todos pegam a sua parte. Nós vemos que Caleb chega e fala assim, me dá Hebrom por herança, fala para Josué quando eles conquistam a terra, né? E aí ele entende que havia uma promessa de Deus para ele. Como é gostoso a gente entender que Deus tem uma promessa, e mais gostoso ainda a gente compreender e ver, enxergar e receber aquela promessa de Deus para as nossas vidas. E o povo de Israel consegue desfrutar disso. Está aqui na história do livro de Josué.
Uma outra questão que nós vemos aqui é com relação ao próprio Deus. É muito interessante isso, irmãos. Tem alguns atributos de Deus que é muito importante que nós não esqueçamos esses atributos. São coisas do próprio Deus, e são coisas que faz muito bem para nós quando nós lembramos disso. A primeira coisa que nós vemos no livro de Josué é que Deus é fiel. Repita comigo, Deus é fiel. Amém. É importante isso, irmãos. Nós ficamos tão chateados, nós ficamos tão irritados, quando um amigo promete algo para nós e não cumpre, quando alguém fala que vai fazer algo e não faz, mas Deus não é assim. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus fala que vai fazer, Ele faz. Amém? Então Deus é fiel, e nós aprendemos isso, é muito bom, não existe nada melhor do que nós sabermos que nós servimos a um Deus fiel. Repita comigo, Deus é fiel para cumprir todas as promessas na minha vida. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos falar bem alto até que o inferno ouça isso. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, pastor Zé Roberto. Aleluias. Douglas, Deus é fiel. Douglas, sabe o que eu fiquei mais surpreso na minha vida quando eu encontrei Jesus? É que Ele já cuidava de mim antes de eu conhecê-lo. Ele cuidava da minha vida, já deu antes de eu conhecer Ele. Quando eu conheci, aí a gente passa aquela filmagem assim na nossa cabeça, a gente olha para a nossa vida lá quando nós éramos pequenos, e a gente vê os livramentos, a gente vê o cuidado de Deus. Que coisa linda! Deus é fiel. A outra questão que nós vemos no livro de Josué, que é a quarta, é as vitórias e a salvação do Senhor para com o seu povo. Como que Deus, no livro de Josué, é Deus da vitória, Deus da conquista. Deus não deixa o pecado ficar escondido, o pecado de Acã revelado. Deus dá vitória para o seu povo. Deus dá vitória para o seu povo. Então, queridos, o que nós vemos aqui é a vitória e a salvação do Senhor para com o seu povo. A nossa vitória e a nossa salvação, as nossas vitórias, ela acontece mediante a mão do Senhor. Nós ouvimos isso hoje pela manhã, que nós precisamos depender de Deus. E nós vemos isso acontecer na história de Israel. E o último resumo no livro de Josué que nós vemos é a aliança de Deus com os seus. Você crê nisso, que Deus tem uma aliança com você? Mesmo que às vezes, devido às lutas, devido às dificuldades, nós somos traídos pela nossa natureza pecaminosa de pensar que Deus não tem aliança comigo, que Deus não está olhando para mim, que Deus não está cuidando de mim, porque não é possível, tanta luta, tanta dificuldade, tantas portas fechadas, Deus não tem aliança comigo. Eu quero dizer para você assim, Deus é um Deus de aliança, e Deus tem aliança com os seus. Deus tem aliança com você. Deus tem aliança com todos aqueles que estão aqui nesta noite. Deus tem aliança com aqueles que estão nos ouvindo em casa. Deus é um Deus de aliança. E Ele sela a aliança. E por parte de Deus, essa aliança não é quebrada. Por parte de Deus, essa aliança não é quebrada. Ainda que caiamos, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O levantar é de Deus, então Deus não quebra a aliança. Deus falou para Pedro, né? Quando ele se apresenta para Pedro, Maurício pregou de cedo exatamente em Pedro, que Pedro nega Jesus, e quando Jesus encontra com Pedro, Deus fala para ele da aliança que ele tem com ele, fala, ó, quando tu fores moço, né? Tu vai, ou melhor, fala da aliança que ele tem com João, quando tu fores moço, tu vai caminhar, você vai para um lugar onde você não queria ir, ou seja, eu estarei com você. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, Israel estava diante de um grande desafio. Josué estava diante de um grande desafio.
É assim que começa a história do livro de Josué. Josué está diante de um grande desafio. Por que ele está diante de um grande desafio? Porque ele era co-líder. Ele era o secretário, o ajudante de ordem de Moisés. Ele era aquele que andava lado a lado com Moisés. Era aquele que dividia com Moisés. Moisés dividia com ele as experiências com Deus, até mesmo os projetos que Deus tinha para o povo. Antes de transmitir ao povo, Deus falava para Josué. O melhor, falava para Moisés, e Moisés transmitia a Josué. Então, queridos, Josué está diante de um grande desafio, porque ele perde a sua referência na terra. Israel está diante de um grande desafio, porque perde também a sua referência. Ele perde aquele que o orientava, o dirigia. Moisés está morreu, então o povo está diante de um grande desafio. Com a morte de Moisés, a nação de Israel precisava de um novo líder à frente do seu povo. Eles teriam de enfrentar um grande desafio. E na nossa caminhada nessa vida, irmãos, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada na nossa vida secular, sempre nós temos grandes desafios pela frente. Sempre surgem grandes desafios. Repita comigo, grandes desafios. É isso que acontece conosco, sempre grandes desafios. Desafios na família, desafios na igreja, desafios no trabalho, desafio no nosso relacionamento, desafios financeiros, desafio na carreira profissional. Está aí o Douglas com um desafio: sair de uma cidade, encarar uma outra cidade, uma outra cultura, um outro emprego, largar, quem deixou parentes para lá para vir acompanhar. Está aí o Léo com a Juscelia com um grande desafio: sair de uma outra cidade e vir para cá. O Rodrigo, mais a Juliana, mais a Nicole, está para enfrentar um grande desafio para outro país. Isso é a caminhada cristã. Nós enfrentamos grandes desafios quando temos percas, mas nós enfrentamos grandes desafios quando também tem conquista diante de nós. Ou seja, nós estamos a todo instante, grande desafio está batendo na nossa porta. Eles estão batendo. Sempre nós teremos grandes desafios. Sempre haverá grandes desafios na nossa frente. E o que Deus quer é que nós os vençamos. Nós sabemos que é utopia dizer que vamos vencer todos. Não é realidade isso. Mas Deus, esse é o desejo de Deus, é que nós vençamos a maioria dos desafios. Deus não nos quer ver derrotado. Deus não nos quer ver cabisbaixo. Mas Deus quer nos conduzir ao triunfo, à vitória. E muitas vezes, alguns desafios que nós perdemos, é porque Deus não tinha aquilo para nós. Então, às vezes não é uma perca, nós achamos que é perca, porque nós queríamos tanto, mas muitas vezes Deus não dá. E você não venceu, é porque Deus não tinha para você aquilo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. E Josué, então, ele está diante de um grande desafio, e Deus diz para ele assim, eu quero conduzir você à vitória. Então Deus dá o caminho para ele. É o que nós vamos falar sobre isso nessa noite. Vencendo os desafios. Ou até mesmo caindo diante dos desafios, mas entendendo que Deus não tinha aquilo para você. Então na verdade não é uma derrota, mas é compreendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas é compreendendo a vontade de Deus, não é uma derrota. Então Deus mostra isso para Josué. Eu quero que você acompanhe comigo no texto, por isso que eu pedi para você não fechar sua Bíblia. Irmãos, eu quero dizer para você que eu fiquei impactado quando eu vi isso no texto. Quando Deus falou comigo, eu perguntei para o Senhor, o que a gente sempre ora, a gente sempre busca a direção de Deus, o que vai falar com o povo, o que o Senhor quer que eu pregue hoje, Senhor? E Deus falou comigo, pregue no desafio de Josué, quando eu chamo para ser líder do meu povo. E eu fui lá ler o texto e deixei Deus falar. E Deus falou comigo. Para nós vencermos grandes desafios, a primeira coisa que nós precisamos fazer
é que está do verso 1 ao versículo de número 4, mas especialmente no versículo 4. Acompanhe comigo. O texto diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, versículo 1, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dando para ele um relatório da situação, falando para ele qual seria o desafio. Então o desafio é o seguinte, Josué, Moisés, meu servo, morreu. Eu não preciso falar para essa, até que é desprezível isso que Deus está falando para ele. Mas Deus está falando para ele, ó, ele morreu. Mas por que só está falando para mim? Eu sei que ele morreu. Às vezes as coisas estão tão nítidas na nossa frente, mas Deus às vezes quer falar conosco porque Ele quer que a gente se interaja e preste bem atenção naquilo que Ele quer falar conosco. Então ele falou, meu servo é morto, dispõe-te agora, ou seja, dispõe-te agora coloque na brecha, levanta a cabeça, o desafio está aí, mas não abaixa a cabeça não, levanta, dispõe-te, fica de pé, descruza o braço, marcha, passa esse Jordão. Brincadeira, né? Como é que ia passar o Jordão? Atravessar a água? Josué virou e falou, mas o que é isso? O que eu passo o Jordão? Atravesso o Jordão? Com tanta gente? Passa o Jordão! E Deus hoje diz para você, passa o Jordão. Passa o Jordão, atravessa o Jordão. Atravessar o Jordão é a primeira barreira, é você olhar o obstáculo, olhar o desafio, não ter medo, e dizer, eu vou avançar, eu vou vencer, eu vou atravessar, eu vou estar do outro lado. Eu vou passar esse gigante que é o Jordão. Passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, uma promessa de Deus para a vida deles. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, a partir do verso 3, vem o segredo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dito. Espera aí. Não é todo lugar, não. Esse todo de Deus para ele tem um limite, até onde que ele pode ir. Isso a gente vê no versículo 4, fala para ele, ó, desde o deserto e o Líbano, Deus estabelece para ele, até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então, para nós vencermos o desafio, nós precisamos respeitar os limites estabelecidos por Deus. Esse é o primeiro ponto importante para nós vencermos os desafios. Pastor, o que é isso? Isso quer dizer que Deus, Ele tem limite até onde nós devemos ir. Nós precisamos andar em sintonia com Deus. As coisas de Deus têm limite, não é assim não. As coisas não são bem assim. Tem a ver com andar em sintonia, compreendendo o propósito de Deus para as nossas vidas em todas as áreas. É aquilo que nós falamos anteriormente, entender que derrota muitas vezes não é derrota, em derrota muitas vezes é porta fechada pelo próprio Deus, é limite. Deus não quer que você vá, então não vai. Deus não tem isso para você, então não tem. Nós sofremos muito quando a gente fica buscando, correndo atrás a coisas que Deus não tem para nós, a projetos que não são projetos de Deus para as nossas vidas. Sofremos 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. A gente precisa andar em sintonia com Deus. Isso é o limite. O limite tem a ver muitas coisas. Além de compreender o projeto de Deus para as nossas vidas, o limite tem a ver com o tempo de Deus para as nossas vidas. Também tem isso. A palavra de Deus em Eclesiastes 3, 1-8 diz isso, que tudo tem o seu tempo. Deus leva o povo de Israel para o Egito, através da família de José. O povo cresce, se multiplica, muito grande lá, mas chega o ponto que Deus fala assim, agora você volta do Egito. Agora vocês vão sair do Egito. Então Deus leva e Deus traz. Não significa, Douglas, que você vai viver a eternidade aqui. Toda a sua vida. Pode ser que seja, mas pode ser que Deus te leve de volta.
Então a gente precisa ter em sintonia com Deus, saber o tempo de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz lá que tem tempo de amar, tempo de arrancar, tempo de plantar, tempo de mudar. E aí nós sofremos, nós não vencemos muitas vezes os nossos desafios, porque a gente não entende esse tempo de Deus. A gente fica lutando durante tanto tempo com algo que não tem nada a ver, até mesmo afligindo o nosso coração. Eu já contei esse testemunho aqui, e eu me recordo que nós tínhamos o sonho para ir para a escola de especialista, e a porta foi fechada, e embora eu havia passado em todas as provas, faltava apenas uma última etapa da seleção, eu achava que eu ia e não fui. E aí, aquilo para mim foi muito difícil eu atravessar aquele momento ali da minha vida, mas eu dobrei meu joelho na presença de Deus, chorei muito, porque eu achava que tinha que ir e não fui, mas chorei como uma criança nos pés de Deus. Eu falei: Senhor, eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim, e eu quero ver o que o Senhor tem para fazer para mim nesse tempo que era para mim estar lá. O que o Senhor vai ter para mim? Irmãos, e 1 ano e meio depois, eu voltei a fazer o concurso e eu fui. E nesse 1 ano e meio, Deus fez coisas tremendas na minha vida. Foi um ano que eu tive a felicidade de ir ao Rio de Janeiro e pregar para a minha família num só culto, e 5 pessoas se aceitaram Jesus. E antes de eu terminar o testemunho, um irmão virar para mim e falar assim: quem é esse Jesus? Eu quero esse Jesus do Márcio. Você quer coisa melhor do que isso? Você quer conquista melhor do que essa? Do que você presenciar a sua família se rendendo aos pés do Senhor? Queridos, Deus levou Israel para o Egito e depois tirou do Egito. Israel viveu 70 anos na Babilônia, depois foram livres do cativeiro, embora o cativeiro tenha sido queda. Precisamos compreender o tempo de Deus na nossa caminhada cristã. Precisamos respeitar o limite estabelecido por Deus. Nós temos história de vários homens na Bíblia que não respeitaram os limites estabelecidos por Deus e colheram frutos indesejáveis. Saul foi deposto do reino porque quis sacrificar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sofreu porque não respeitou o limite de Deus, querendo a esposa de um dos seus guerreiros. Salomão também não foi bem sucedido no final da sua vida, porque não respeitou os limites de Deus. Sansão também foi mal sucedido, embora tenha sido usado nas mãos de Deus, inclusive na sua morte, mas sofreu, porque não respeitou o limite de Deus, porque não deu atenção à sua família, aos seus pais. E a Bíblia diz que a gente deve obedecer os pais e as mães, para que sejamos bem-sucedidos, devemos honrar, para que sejamos bem-sucedidos em toda a nossa vida. E honrar pai e mãe é ouvir o pai e mãe, principalmente isso. E um dos maiores problemas de Sansão foi exatamente não respeitar o limite de Deus concernente aos seus pais. Os pais dele falam: meu filho, essa vida sua mulherenga não dá certo, esse trem não dá certo, não vai por aí. Então, queridos, para nós vencermos os grandes desafios, nós precisamos respeitar os limites estabelecidos por Deus. E os limites estabelecidos por Deus estão aqui, ó. Nós não respeitamos os limites estabelecidos de Deus quando deixamos de perdoar. Isso é de respeitar os limites. Você acha que Deus vai abençoar a pessoa que não perdoa? Nós desrespeitamos os limites estabelecidos por Deus quando deixamos de ser dizimista. Nós desrespeitamos o limite estabelecido por Deus quando nós não respeitamos as autoridades. Nós desrespeitamos o limite de Deus quando desrespeitamos todos os princípios que estão contidos na palavra de Deus. Desrespeitamos o limite de Deus quando nós não oramos, quando nós não lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, quando nós queremos resolver tudo sozinho, não dependemos de Deus, quando ouvimos nesta manhã. E aí nós queremos vencer os desafios pelas nossas próprias forças, sem depender de Deus. Não vamos a lugar nenhum. Mas nós venceremos os nossos desafios se nós respeitarmos
aquilo que está na palavra. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, e por último, Deus está chamando Josué para ser um vencedor, para ser um conquistador, para vencer um grande desafio. E ele diz para Josué, para respeitar os limites. Em segundo, ele diz para Josué o seguinte: olha, fortaleça o seu homem interior. Se você quer vencer os desafios, você precisa estar bem no homem interior. O que significa isso? É o espiritualmente. É você com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Como que você está com Deus? É isso. Então, fortalecer o homem interior é muito importante. Isso nós vemos do versículo 5 até o versículo 9. As palavras de Deus para Josué são palavras de força. São palavras para que ele se sinta forte. Josué está indo para uma batalha. Ele precisa muito mais da força interior do que a força física. Ele precisa muito mais de uma força interior do que manejar bem a espada. Porque se ele tiver uma força interior boa, forte, ele vai poder usar de estratégia, ele vai poder fazer planos, ele vai poder agir na hora certa. E é isso que Deus fala com ele, fala com ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O que você diz sobre isso? Isso é força interior. Imagine você ouvir isso de Deus. E o que Deus faz é exatamente isso. Deus prepara Josué para vencer aquele desafio. Deus fortalece. Quando eu vejo essa palavra aqui, eu entendo que, fazendo um contexto, Deus olha lá para o interior de Josué e fala assim: ele está pensando assim, eu não vou dar conta. Quem sou eu perto de Moisés? Eu não vou conseguir vencer. E a primeira palavra de Deus para ele: ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Aí Deus faz uma pausa, né? Ele pensa assim: mas eu? Ninguém vai poder me resistir. Aí Deus vira para ele: peraí, não é pelas suas próprias forças, não. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda o seu relacionamento com aqueles que assim acreditam. Deus não trata as pessoas diferentes. É assim que nós temos que vencer os nossos desafios. Por isso que durante muito tempo, o povo de Israel orou assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Durante muito tempo, nós estamos lendo a Bíblia, a gente vê isso nos primeiros livros da Bíblia, durante várias histórias, até quando Jesus vem e começa a pregar uma novidade de vida, as pessoas, os religiosos que ouviram, dizendo: tu és maior do que o nosso pai Abraão. Não é assim que as pessoas diziam? Por quê? Tu és maior do que o nosso pai Abraão, tu és maior do que aquele que alimentou o povo no deserto. Deus não muda, irmãos. Quando você estiver diante do desafio seu na vida, lembra que o Deus que está contigo é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, é o Deus de todos aqueles homens e mulheres que se tornaram vencedores na Escritura Sagrada. Deus não muda. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. Deus não é aquele amigo que te abandona ou às vezes num momento difícil. Deus não é, nós vemos essa semana uma tragédia em Anápolis, né? Uma mãe que matou um filho. Deus não faz isso. Deus é tremendo.
Então, Deus fala para Josué, fortalecendo o homem interior, dizendo para ele que estaria com ele. E que ele é aquele Deus que caminha conosco. Ele caminha conosco. Quantos querem ter o Deus de Moisés contigo? Quando você estiver do desafio. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu quero dizer para você, Ele está com você. Eu quero dizer para o Rodrigo, para a Juliana, para a Nicole, eles estão com vocês. Ele está com vocês. Quero dizer para a irmã Alice, para o irmão Herbert, ele vai estar com ele, mas vai estar com vocês também. Quero dizer para o pai da Nicole, que está aqui, ou para o pai da Juliana, que está aqui, lá do lado dela, sentadinho, né? Matando a saudade lá do lado da filha. Ele vai estar com ela, mas vai estar com o Senhor também. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, fortalecer um homem interior é muito importante. E o que nós vimos nesse texto claramente é que Deus está fortalecendo Josué no homem interior. Há 3 versículos, do 5 ao 9, em 3 versículos, Deus usa a mesma expressão com Josué. Versículo de número 6, ele diz, ser forte e corajoso. Versículo de número 7, ele diz o seguinte, olha, você não precisa fazer nada. Ele ainda coloca aqui um recheado aqui, né? É a mesma coisa, ele vai para o 7 já e fala com ele, ó, tão somente, o que é isso, tão somente? Você precisa só de força, ser forte e muito corajoso. Ele acrescenta o muito, ou seja, coragem dobrada. O que é isso? Interiormente. Isso é fé, isso é confiança, isso é certeza de vitória, isso é certeza de bênção. É assim que nós devemos encarar os desafios. Eles vão acontecer, talvez não no tempo que nós queremos, mas eles virão. Eles virão. Vai acontecer. Nós não sabemos se... Não sabemos a história, embora o seriado da Record tenha montado uma história que nós não está na Bíblia, mas nós não sabemos quem era a mãe daquele ladrão da cruz. Pelo seriado da Record, a gente sabe que eles colocaram todo um enredo para que a gente soubesse. Mas eu quero contextualizar e dizer aqui que muitas de suas mães verão a salvação dos seus filhos, nem que seja na última hora, nem que seja aos 49 minutos da prorrogação, na prorrogação, mas Deus é fiel. A gente precisa confiar e acreditar. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então ele fortalece Josué no homem interior. No versículo 6, ser forte e corajoso. No versículo 7, ele acrescenta tão somente, ou seja, você não precisa de nada, você precisa só de coragem e muita força. Mas não é espada, você não precisa ir para uma academia fazer haltério, ficar forte, você vai brigar com a mão, com o braço. Não, é forte de coração. É forte para cumprir o meu propósito. É força espiritual para estar diante de mim. É força espiritual para não ceder ao pecado. É força para não desistir dos seus sonhos. É essa força que Deus quer nos dar para nós vencermos o desafio. Essa força que vem de Deus. Então nós precisamos nos fortalecer. E como nós nos fortalecemos? Exatamente, essa era a preocupação de Deus. A preocupação não é essa, era a mensagem que Deus queria dar para Josué. E ele termina a mensagem lá no versículo 9 dizendo o seguinte: não te mandei eu? Sou eu que estou dizendo, sou eu que estou mandando, é o Criador dos céus e da terra, eu sou. É assim que eles conheciam Deus, é o Todo-Poderoso, eu te mandei, e estou assinando, eu estou dando aval, estou dando para você a certeza. E o que eu te digo para você, mais uma vez, é o seguinte: pela terceira vez, Josué, eu estou dizendo para você, versículo 9, ser forte e corajoso, não temas. Ou seja, não tenha medo.
E nem te assuste. São duas coisas que acompanham, que nós estamos, que está presente, né? Dificilmente na verdade, elas são inseparáveis. Medo e assustar, está tudo muito junto, né? Quando a gente está com medo, tem medo de morrer, a gente tem hora que a gente acha que o coração parou, ou vai parar. Estou com medo de morrer, e aí você põe a mão, meu coração está parando. Eu não vou acordar. Dorme passando mal, acho que vai morrer. Então, fica espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo. Eu gostaria de chamar nome por nome aqui nessa noite, mas não posso. Mas Deus está olhando para você. O desafio que está diante de ti, e Ele te chama pelo nome e diz para você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Você que está na tua casa, Deus te chama pelo nome e diz: eu sou contigo. Deus diz para todos nós nessa noite, não apenas para o Rodrigo, para a Juliana, para a Nicole, para a família, mas Ele diz para todos nós: Ele é conosco por onde quer que nós andarmos, desde que estejamos dentro dos propósitos de Deus. Fortalecer o homem interior é ter confiança, convicção, que você não está sozinho, que Deus está com você. Como vimos, a expressão forte e corajoso, ela aparece 3 vezes, versos 6, 7 e 9. O homem interior é fortalecido pela palavra. O nosso referencial para vencermos desafios deve ser sempre a palavra de Deus. Por isso ele diz para ele: tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo o que está tudo na lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. A Bíblia deixou de ser, está deixando de ser nos nossos dias, um referencial para muitos cristãos. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça nas nossas vidas. A Bíblia não muda. O que está aqui deve permanecer. Dispensa qualquer comentário, dispensa pontuarmos alguns dos costumes que estamos tendo hoje em função contrário à palavra. Basta nós vermos, compararmos com o que está dentro da palavra, mas para nós vencermos os desafios nossos, nós precisamos estar pautado na palavra de Deus. A Bíblia fala: não cesses de falar, o texto fala: não cesses de falar do livro da lei. E antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Por quê, irmãos? Porque a gente esquece. Está provado pela ciência, pelos homens que estudam o comportamento humano, que todos os movimentos repetitivos, eles são muito mais bem assimilados. Nós vemos isso na vida secular. Existem alguns programas de televisão que as pessoas vão para lá para enfrentar um desafio, e nesse desafio é eles fazerem algo que realmente eles não conseguem fazer, como uma dança, como cantar, como imitar alguém que é introvertido, que não consegue fazer, e aí eles conseguem fazer. E a gente depois vai ver o VT, porque eles treinam, insistem, treinam, fica ali fazendo, insistindo, aí consegue. E na caminhada cristã é a mesma coisa. Se eu não ler Bíblia, se eu não acompanhar o que está aqui, se eu não comparecer à igreja, se eu não ouvir palavra em casa, pelo menos, dar atenção, ouvindo uma mensagem, ouvindo um hino, se eu não me alimentar disso aqui, eu vou esquecer. Aquilo que damos para a nossa alma é aquilo que ela vai fazer, aquilo que vai dirigir o nosso comportamento. Por isso Deus fala para ele: tenhas cuidado de meditar nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo o que está tudo nela escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós estamos concluindo, irmãos. O homem interior é fortalecido pela palavra
E nosso referencial para vencermos o desafio deve ser sempre a palavra. As nossas vitórias diante dos desafios começam no homem interior. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 6, verso 10, olha o que ele diz. Quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Para que possais resistir o dia mau. Nós vamos ver a conclusão do texto. A última palavra que Deus falou para Josué no seu chamado foi: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós não estamos sozinhos diante dos desafios que está à nossa frente, mas Deus está conosco. Amém? E mesmo que o desafio não seja vencido, nós não podemos culpar Deus por isso. Ele pode ser que ele não tenha sido vencido, não por a falta de Deus, talvez por um erro nosso, ou talvez porque Deus não tinha aquilo para nós, mas nunca Deus, porque Ele não nos abandona. Quando você estiver diante de um desafio, procure respeitar os limites de Deus. Quando você estiver diante de um desafio, procure fortalecer o seu homem interior, ou a mulher interior, crendo que Deus está contigo. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que Josué assume o comando da direção do povo de Israel. E ele começa a obedecer exatamente aquilo que Deus falou com ele. Se você olhar o final do capítulo 1, o primeiro desafio que eles tinham pela frente era atravessar o Jordão. E a primeira coisa que Josué faz para atravessar o Jordão é que ele faz um planejamento. Ele para, analisa e vê como é que ele vai fazer. Como é que nós vamos atravessar o Jordão? Lá tinha crianças, lá tinha mulheres. E então ele estabelece o planejamento, faz um planejamento, e ele então dá ordem ao povo. Ele se levanta como um líder. Ele deu ordem primeiro aos príncipes do povo, versículo 10, e disse, passai pelo meio da real, ordenai ao povo, dizendo, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para que entreis, ou seja, suprimento para prever a falta. Então pega a comida, ele faz um planejamento. Ele planeja. A Bíblia fala, né, que quando nós edificarmos uma casa, que devemos planejar. A Bíblia fala que a gente deve edificar na rocha e não sobre a areia. Então planejar é muito importante. Depender de Deus é muito importante. Então, durante 3 dias, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e ao meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres e vossos meninos e vosso gato fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Então ele fala o seguinte, nós vamos na frente, mas as crianças fazem aqui. Ou seja, ele estabelece um planejamento. A gente não enfrenta desafio, eu vou lá e vou vencer. Não. A gente deve planejar para vencer. Seja ele financeiro, seja ele um atrito de relacionamento, a gente tem que pensar no que vai falar, o que eu vou dizer, como é que eu vou me portar, como é que eu vou me apresentar, como é que eu vou falar isso, aquilo. É um desafio. E aí você tem que pensar, pedir sabedoria a Deus. Então Josué faz isso, ele planeja, as crianças ficam aqui. E nós vamos atravessar o Jordão. Vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis. Versos 15, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e ele também tome posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Planejamento. Eu estou concluindo dizer que a segunda coisa que Josué faz para atravessar o Jordão, é que ele coloca a arca da aliança na frente. O que é isso, irmãos? Foi uma ordem de Deus. Quando Deus, a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, quando Israel saía na batalha,
quem tinha que ir na frente era a arca. Ou seja, sempre Deus na frente. Às vezes nós perdemos desafios, nós somos derrotados, às vezes nós não vencemos, não é porque Deus não tinha aquilo para nós, mas é porque a gente é precipitado, a gente avança, a gente não olha o tempo de Deus, a gente vai na frente, a gente quer usar as nossas palavras, a gente não pede direção. Deus precisa estar na frente. E é isso que Josué faz. Olha, a arca da aliança faz na frente. Olha, Ovaldo. E o que acontece? Deus na frente, caminho aberto. Deus na frente, vitória certa. Deus na frente, a conquista chega. A arca da aliança, quando a arca, o povo que leva a arca, quando eles pisam no Jordão, você pode dar um glória a Deus? O Jordão abre. Aquilo quer dizer o seguinte: a vitória é de vocês, está portas abertas. Portas abertas. Quando Deus vai na frente, se Deus tem isso para o seu povo, são portas abertas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o povo atravessou. Oh, queridos, Deus colocou essa palavra no meu coração. E Deus falou comigo: fala com o meu povo. Essa palavra não é só para o Rodrigo. Essa palavra não é só para Juliana, para Nicole, para essa família, né? Que está vai enfrentar esse grande desafio. Mas essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para nós. Quem aqui que não está diante de um desafio? Nossos desafios não são iguais, mas são desafios. O que é fraco para mim é forte para você. O que é forte para você, às vezes, é fraco para mim. Mas nós vivemos uma vida de desafios. E para nós vencermos, nós precisamos respeitar os limites de Deus. Saber se Deus tem ou não tem aquilo para nós. Até onde nós podemos ir. Andarmos de acordo com a palavra. O mesmo Deus que nos leva, nos abre uma porta de emprego, é o mesmo que fecha e muda-se de emprego. Nós, pela natureza pecaminosa, nós achamos que todas as coisas de ruim que acontecem conosco, a gente acha que é o diabo. Mas muitas vezes é Deus que está fechando uma porta. Muitas vezes vamos fazer uma viagem, o carro estraga, pastor Zé Roberto, e achamos que é o diabo que não quer que a gente viaje. Mas é Deus que está estragando. A gente precisa andar na sintonia de Deus, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa descansar em Deus. É assim que tem que ser a caminhada cristã, irmãos, é dessa maneira. Nós sofremos muito, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas nós sofremos menos quando nós estivermos dentro da direção de Deus. Deus nos abençoe. Deus abençoe essa família nessa noite. Rodrigo, Juliana, aqueles que estão ficando por esse grande desafio. Mas Deus abençoe também eu que estou diante de um grande desafio. Que é pastorear uma igreja, amém? Que é pregar a palavra. Mas também que Deus te abençoe nesses desafios que você tem pela vida. Deus te abençoe, Douglas, nesse desafio que está diante de ti. O Senhor é contigo. Deus te abençoe, Léo, nessa nova caminhada. Deus te abençoe você que está com um novo emprego. Deus te abençoe você que perdeu o seu emprego. Deus abençoe as nossas vidas por esse grande desafio que está diante de nós, que é viver uma vida pós-pandemia. Lá nos Estados Unidos está um conflito tremendo de opiniões. Nós estamos acompanhando algumas pessoas que estão lá. Eles estão em luta, porque o governo liberou as máscaras. E aí tem gente que não concorda, que tem que ficar usando máscara direto. É um desafio. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas, irmãos. E Deus conosco, nós vamos vencer. Andando em sintonia com Deus, caminhando com o Senhor, Deus vai nos conceder a vitória. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar.
Deus tem falado comigo nesta noite. Aqueles que pregam, sabem disso. A primeira pessoa que Deus fala é com aquele que Ele dá a palavra. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós queremos orar. Nós queremos orar. Eu não vou fazer apelo, porque eu entendo que se você não está com um desafio hoje, diante de você, você vai poder estar com um amanhã. Então, não precisa fazer apelo. O apelo é para todos nós. Nós precisamos de Deus para vencer os desafios. Nós precisamos que Ele nos conduza diante dos limites dEle, dentro da direção. Para onde nós vamos ir? Nós precisamos ser fortalecidos por Ele, porque às vezes nós sentimos paupérrimo, nós sentimos pequeno diante, a gente acha que tudo acabou, mas Ele vai te fortalecer, Ele vai nos fortalecer, é isso que a gente precisa, amém? Nós vamos orar, eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente, nós queremos orar, amém? Nosso culto hoje está um pouquinho diferente, mas eu queria orar. Não é ainda a oração pela família, porque Deus falou nitidamente comigo, falou: meu servo, eu tenho uma palavra para o meu povo, eu tenho uma palavra para a igreja. Eu quero orar por você, como pastor, eu quero orar e quero pedir a bênção de Deus para a sua vida. Eu quero orar e pedir a Deus a bênção de Deus para a minha vida. O desafio de viver com as percas. O desafio de caminhar, muitas vezes sem conquistar aquilo que nós achamos que iríamos conquistar na vida. O desafio de compreender o que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, não existe nada melhor do que andar na direção de Deus. Não existe paz mais gostosa do que saber que Deus está com você, mesmo diante das lutas, Aleluia, mesmo Jesus. diante das dificuldades. Aleluia, Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Eu preciso. Você precisa. Preciso Nós de precisamos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele. Quebranta meu coração. Aleluia. Como a costa anseia por águas, assim tem o céu. Aleluia. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Glória a Deus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Jesus. Põe a mão sobre o seu coração, amém? Precisamos de ti. Eu quero orar. Jesus. Eu sei que para aqueles que estão diante de um grande desafio, Aleluia, Jesus. talvez a palavra tenha falado mais forte para você. Mas eu gostaria que você não se esquecesse disso. Você que está tudo bem com você, saiba disso. Saiba que Deus é contigo. Quando você estiver diante de um desafio, saiba que Ele está com você. E você precisa respeitar os limites de Deus. Você precisa exatamente fortalecer o seu homem interior, a sua mulher interior, para que você possa vencer esse desafio.
Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós queremos Te louvar e Te agradecer por aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. E eu quero apresentar aqui as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção para nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer as nossas vidas, o nosso homem, a mulher, o nosso interior nessa noite. E no nome de Jesus, nos conduzir ao triunfo, à vitória, diante dos desafios da vida, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor para todos aqueles que estão aqui nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa fortalecer a cada um nessa noite, nos conduzindo ao triunfo, nos conduzindo à vitória. Aleluia, Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Amém? Pode sentar, quantos irmãos vamos estar cantando o hino, nós vamos estar trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. E depois nós vamos aqui orar pela família, né? Tem ainda toda uma cerimônia aqui para a despedida aqui dos nossos irmãos, amém? Então nós vamos, enquanto os irmãos vão estar cantando o hino, nós vamos estar ofertando ao Senhor, trazendo um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Eu quero dizer para você que nós conseguimos, o nosso objetivo, conseguimos montar as 50 cestas, amém? E quero dizer também para os irmãos que nós estamos com um projeto, né? Nós já temos todos os recursos, não vai precisar fazer campanha, amém? Não vai precisar fazer campanha, a igreja tem caixa para isso. Nós estamos com um projeto para pintar a igreja de fora, amém? Não está precisando da pintura, chegou a hora, está na seca, não está chovendo, então nós já estamos olhando, nós vamos pintar a igreja nessa seca com a hora que nós vamos ter agora, amém? Queria pedir aos irmãos que orassem para que não houvesse acidente, vai ter homens aí subindo no telhado, fazendo uma reforma, amém? E isso só é possível por causa da sua fidelidade, com seus dízimos e com as suas ofertas. É uma despesa alta que nós vamos ter, mas nós temos caixa para isso, graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus possa estar continuando abençoando você pelo seu dízimo e pela sua oferta, amém? E você que ainda não é dizimista, ou que não está com seus dízimos em dia, eu te desafio a fazer prova do Senhor, amém? Eu falo sempre para as pessoas, às vezes algumas pessoas me procuram e dizem assim para mim, pastor, às vezes a gente fica assim preocupado, pela nossa natureza, a gente às vezes quer ser muito justo diante de Deus, né? E a gente quer chegar diante de Deus, fazer um propósito, e falar, Senhor, eu quero colocar meus dízimos em ordem, 2 anos de atraso, 3 anos, 1 ano, 6 meses. E às vezes a gente lança para Deus algo que a gente nem tem condição de cumprir, pastor Zé Alberto. Deus não quer isso. Deus não quer que você faça algo que você não dá conta de fazer. E às vezes as pessoas vêm falar isso para mim, eu falo, não, faça o compromisso de passar a ser fiel da agora para frente. Começa agora. Amém? Eu como pastor abençoo a sua vida. Teve uma irmã que me procurou aí, não vou citar aqui o nome, e falou assim para mim, pastor, eu quero dar esse testemunho porque eu acho importante isso. Ela falou, pastor, eu fiquei muito chateado com uma coisa que aconteceu uns anos atrás, e eu fechei meu coração. E eu parei de dizimar. Então, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu estou fazendo um voto com Deus, e eu vou vender um terreno meu, para botar meus dízimos em ordem. Eu falei para ela, minha irmã, Deus dizer para a senhora, como pastor, eu abençoo a sua vida. A senhora não precisa vender o seu terreno. Basta que a senhora faça um voto com Deus para começar a ser fiel a partir de agora. Guarda o seu terreno. Deus não quer sacrifício, Deus quer sinceridade de coração. Deus quer disponibilidade. Eu sei que o que a senhora está fazendo é de coração. Se a senhora sentir liberdade de fazer isso, pode fazer, mas eu quero dizer para a senhora que, como pastor, eu abençoo a senhora. Mesmo sem a senhora vender o terreno. A senhora está abençoada. No nome de Jesus. Amém. A senhora está abençoada. Eu senti de contar isso para a igreja, irmãos, porque isso faz bem para nós. Amém? É isso que Deus quer de nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém. O pastor falou para sentar, mas eu convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos ofertar ao Senhor com bastante alegria, cantando essa canção. Amém? Amém. Glória a Deus.
Reina o Senhor, Trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus e prostrai-vos aos teus pés, pois só Ele é santo. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Como é bom louvar o Senhor. Amém, irmãos? Amém, Pode se Jesus. assentar. Glória a Deus. Amém. Amém. Então sentem só um pouquinho, irmãos. Nós queremos convidar todo o grupo de louvor, mesmo aqueles que não estavam na escala de hoje. Tiago, vem aqui. Os irmãos que fazem parte do grupo de louvor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vem, Deus, aqui. Vamos ficar aqui. Rodrigo, fica mais aqui com a Juliana. Aqui. Isso. Vem, o Thiago aqui. Nós vamos cantar uma música aqui para os meninos. Essa música aqui, bem conhecida. Mas eu quero dizer para o Rodrigo e para a Juliana que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lá naquele país tão distante que vocês vão estar, que vocês possam lembrar dessa canção que nós vamos cantar para vocês agora. Amém. Que é uma música que diz que o Senhor nunca te deixou. Amém. E o Senhor continuará abençoando a vida de vocês. E quando vocês estiverem com algumas dificuldades, ou passando por alguma luta que nós não estamos isentos, que vocês possam lembrar dessa canção, saber que o Senhor está cuidando de você. Amém? Lembre sempre do grupo de louvor aqui. Amém. Amém? Eu sei que Ele nunca me deixou. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente, livrando o meu coração do que não é seu. Chururu, chururu.
gostaria de chamar o pastor para orar pelo Rodrigo e pela Juliana. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não é fácil, né? Humanamente falando, e também quando a gente olha para o ministério de louvor da igreja, quando a gente olha para a necessidade da igreja, humanamente falando, nós não abriríamos mão do Rodrigo e da Juliana, porque eles vão fazer falta aqui, não apenas ele, mas todos aqueles integrantes aqui do louvor são pessoas importantes. Nós somos uma igreja pequena e nós não temos muitos, nós somos poucos. Haja visto a falta que o Paulo fez aqui, né? Está vendo como que faz diferença, não é verdade? Não que os outros não tenham talento, tem sim, mas uma peça para nós, para quem tem pouco, quando perde um, faz muita diferença. Mas nós confiamos em Deus. Amém? A obra é de Deus. E creio que Deus está enviando o Rodrigo e a Juliana, eles com certeza vão fazer falta aqui para nós vamos sentir. Mas Deus há de suprir as nossas necessidades aqui. E nós queremos abençoar. Amém? Nós queremos abençoar. O pastor deve sempre abençoar, tanto a saída quanto a chegada de qualquer membro. Essa é a função pastoral, né, pastor Zé Roberto? Independente do motivo da saída. Eu nunca deixei de abençoar alguém que queira sair da igreja porque está insatisfeito, quer ir embora. Eu abençoo. A gente deve abençoar. O pastor deve abençoar. E nós vamos fazer isso agora. Nós queremos abençoar a vida do Rodrigo e da Juliana. O que nós queremos dizer para vocês é que o Senhor é com vocês. E vocês devem cumprir exatamente o que Deus falou para Josué. A principal armas que você tem para vencer ali na Alemanha é uma vida pautada na palavra de Deus. Às vezes, quando a gente está longe das pessoas que nós conhecemos, é aí que o nosso testemunho é mais provado. Não é verdade? Aí é que nós somos mais provados. Ninguém conhece o Rodrigo, ninguém conhece a Juliana. Mas vão conhecer. Vão conhecer um homem e uma mulher de Deus. Amém. Seja pautado dentro da palavra. Independente da cultura da Alemanha. A cultura de qualquer nação não é maior do que a palavra. Não tem esse negócio que lá pode. Lá pode tudo aquilo, para o cristão, tudo aquilo que está na palavra. Nos Estados Unidos, a droga é liberada. O uso da maconha é liberado. Mas a Bíblia diz que não. Independente de cultura. Nós não temos que olhar isso. Então, Rodrigo, vocês vão para uma nova nação. Vocês vão para um novo país. Não conheço a cultura da Alemanha. Não conheço o que eles estão acostumados a fazer. Mas toda ação, toda atitude, todo comportamento, ainda que seja aprovado pelo governo da Alemanha, se é contra a palavra, vocês não devem fazer. Vocês devem pautar dentro daquilo que está na palavra. Fazendo assim, Deus vai abençoar vocês. Então, somente ser fiel para cumprir aquilo que está na palavra. Foi a palavra de Deus para Josué, a palavra que eu estou como pastor para vocês. Amém? Vamos orar. Pedindo a bênção de Deus para esse casal. No nome de Jesus. Aleluia. Cadê a Nicole? Ela está na salinha, eu acho. Como vocês, de acordo com a fé de vocês. Se quiser falar e a gente orar, pode buscar. Pode buscar. Pode buscar. Senta só um pouquinho, irmãos. Só a Nicole chegar.
Tem um pouquinho só de paciência, o nosso culto sempre é mais... Mas hoje nós estamos num culto diferenciado, nós queremos orar aqui por eles, amém? E nós vamos orar. Enquanto vou dar a oportunidade para a Ana e a gente ora no final. Glória a Pode ser? Deus. Já né? dei a minha palavra, né? E a gente ora no final. Amém, glória a Deus. Ontem nós já conversamos, né, aqui com o Rodrigo, mas também quero deixar uma palavra. Aquele que te guarda não dorme, tá? E você crave esse versículo no seu coração. E estou aqui, irmãos, para convidar todas as mulheres, dia 22 de maio, às 18 horas, para que nós possamos estar aqui, todas reunidas, para nós cultuar o nosso Deus. É o primeiro culto da Rede de Mulheres. O nosso convidado de honra é o Espírito Santo. E o nosso tema é esse. É tempo de florescer e frutificar. Venha nos ajudar a fazer esse culto com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Espero todas vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Amém. Nós sabemos que é um desafio. Nós estamos diante de um desafio para Rodrigo, Juliana, Nicole, diante de um desafio para o irmão Herbert, irmã Alice, para o pai da Juliana, irmão Laurentino, para a igreja, para o grupo de louvor. Mas Deus vai nos abençoar, amém? Deus vai nos dar vitória. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar por eles. E também por toda a família, irmão Herbert, irmã Alice, irmão Laurentino, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tendo as mãos aqui, nós vamos estar orando. Paizinho amado, no nome de Jesus Cristo, neste nome que está acima de todo nome, nós queremos apresentar a vida desta família diante de Ti. Rodrigo, Juliana, Nicole, por eles que estão indo, por seus pais que estão ficando aqui, Senhor. E nós queremos o nome de Jesus Cristo clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja guardando o coração dos seus filhos. Eles vão para uma nova nação, uma nova cultura. Meu Pai, mas que o Senhor possa cercá-los com a Tua graça, possa cercá-los com a Tua bênção, Senhor. Que assim como eles foram bênção aqui na igreja, eles possam ali também ser acolhidos por Senhor, em uma igreja, Senhor. E eles serem bênção naquele lugar. Eles serão abençoados por Ti, nós profetizamos isso. Mas também nós profetizamos que eles serão uma bênção naquele lugar. Nós profetizamos que eles darão ali frutos, ó Pai, ao Senhor. Frutos para o Teu reino. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor os alcance. E que eles possam, ó Deus, ser sensíveis à voz do Espírito. O Senhor possa levá-los, Senhor, debaixo de Tua mão poderosa, os guardando e os livrando. E quando for de Sua vontade, ou se for da Sua vontade, nós não sabemos dos Seus projetos para Ele. Mas se eles precisarem voltarem, que eles também voltem na Tua bênção. No nome de Jesus que nós oramos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa eu dar uma rápida palavra aqui para o Rodrigo despedir da igreja. Nós vamos encerrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria agradecer, né, a igreja, agradecer o pastor Márcio, a irmã Helena, né, e toda a equipe de louvor, toda a igreja, por nos ter recebido aqui, né, desde do início, né, nos ter recebido tão bem, né, e é uma família mesmo, né, para nós. Né, nós agradecemos a Deus pela vida de cada um, que Deus possa estar abençoando, né, e estar cuidando de cada um, né, nos seus desafios, né, que Deus venha estar presente no dia a dia de cada irmão, que com certeza estarão nos nossos corações. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Amém? Nós estamos concluindo, mencionando aqui o retorno do Paulo, da Marilene. Uma alegria ver vocês aqui conosco. Amém? Nós vamos orar encerrando. O presbítero Valdeci vai fazer esta oração. Amém, Valdeci? No nome de Jesus. Dá o microfone ali para ele, sem fio, Tiago, por favor. Aleluias.
Glória a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, Senhor. O Senhor falou conosco, deu esse alimento para a nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser fortes. Glória a Deus. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor a bênção do Senhor, que continue abençoando esta família, abençoa nossa casa, nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, ó Pai Santo, o Senhor possa visitar, trazer o refrigério da vida, Pai Santo. Nós colocamos a nossa Amém, vida, Jesus. Senhor. Somos dependentes de Ti, ó Pai. Abençoe cada um, ó Pai, que esteja aqui. Somos alimentados da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nossas programações, terça-feira, intercessão, terça-noite, oração, quarta tarde da bênção, quinta manhã com Deus, sábado, trabalho das irmãs, domingo, pela manhã, amém? Culto de adoração e à noite, culto de celebração. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, consolação, os dons do Espírito Santo, esteja, irmãos, com as nossas vidas e com todo o Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Está concluído o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Semana de vitória.